Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Bora para mais um resumo do Monday Night Raw, dessa vez do Raw After Mania. Olha, mas que showzão, hein? A gente teve diversas estreias, tivemos retornos, tivemos um novo governante no Monday Night Raw e a gente ainda teve muita gente mudando de brand, do nada. Então se você quiser saber tudo o que rolou nesse Raw caótico, assista esse vídeo do começo ao fim, porque você vai querer se manter antenado nesta nova temporada da WWE. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e também se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar a 25 mil inscritos até o final do ano e a gente conta com vocês para alcançar essa meta, beleza? Nós temos mais de 33 mil pessoas assistindo nossos vídeos mensalmente, então dá para a gente conseguir chegar nessa meta. Vamos para mais um resumo do Monday Night Raw, que começou com Oba Femi. Essa foi uma grande surpresa logo de cara, tá? Oba Femi que estraçalhou com Brock Lesnar na noite 2 da WrestleMania e foi muito surpreendente ver ele abrindo o show ao invés de um novo campeão, né? Como geralmente acontece, né? Quando uma pessoa ganha um campeonato mundial na WrestleMania, geralmente ele abre o Monday Night Raw, mas não foi isso que aconteceu. Oba Femi veio para o ringue, pegou o microfone, farmou uma aura e falou apenas "The Ruler has arrived". O governante chegou e mandou um mic drop. Foi simplesmente assim, foi um segmento de aura pura. Bastaram 4 palavras para o Oba Femi chegar e impor a sua dominância sobre o Monday Night Raw. Vai ser muito interessante ver como é que eles vão fazer o booking dele daqui para frente. Obviamente, ele vai vir com um hype absurdo por ter sido o último lutador a enfrentar o Brock Lesnar. Apesar de que o Dave Meltzer já mandou uma hoje de que o Brock pode não ter se aposentado, de que de repente eles podem fazer com o Brock a mesma situação que fizeram com o Seth Rollins ano passado com a contusão dele antes do SummerSlam. Vamos aguardar para ver essa história aí, mas tá um conflito de notícias aí nos bastidores se o Brock se aposentou mesmo ou não. Depois disso, a gente teve alguns segmentos de bastidores, né? Um deles foi o Penta conversando com o Adam Pearce nos bastidores. Javon Evans veio, falou que queria ter uma outra oportunidade pelo título e tudo mais, tal. E aí depois veio uma surpresa, né? Apareceu Ethan Page no Monday Night Raw. O Adam Pearce apresentou o Ethan Page como um novo talento do Raw. E aí o Ethan Page disse que ele estava vendo pelo campeonato IC. O Javon Evans disse que ele não ia deixar a oportunidade de ser roubada dele. E aí o Adam Pearce marcou uma luta para depois. Então nós tivemos aí Ethan Page sendo confirmado como novo lutador do Monday Night Raw. E não foi a única estreia, não. A gente já vai falar sobre isso já já. Depois disso a gente teve um segmento no ringue, né? O primeiro CM Punk veio pro ringue falar sobre o período difícil de perdas que ele teve nos últimos 6 meses, perdeu amigos, perdeu o cachorrinho e tudo mais, perdeu 3 membros da equipe da WWE, aí ele pediu para aplaudir todo mundo que trabalha para poder fazer a WWE funcionar e tudo mais, e aí ele destaca o apoio dos fãs para ele poder lidar com essas perdas, né, e durante esse período, e ele, como campeão, ele também tentou lidar com isso e tudo mais. Ele fala que, olha, a perda do campeonato mundial não se compara com a perda dessas amizades que eu tive e tudo mais, mas ele sabe que o público iria ajudar ele a superar essa nova fase. Ele disse que nem deveria ter sido campeão, né, porque realmente o Seth Rollins era campeão, havia roubado o título dele no SummerSlam, só que o Seth se machucou, e aí o Punk, que havia feito uma luta de Number One Contender, era o Number One Contender, enfrentou o Jey Uso, e aí ganhou o campeonato lá no dia 1º de novembro, né, então ele realmente, teoricamente, ele não deveria ter sido campeão, mas ele sempre se manteve preparado e deu tudo de si para conquistar o título. Ele disse que se ele não tivesse pronto, o público estaria fazendo hit ali com o Jey Uso. Algumas vaias apareceram, e aí o Punk deu uma esculhambada no público, falou: galera, vamos nos manter aqui com o programa, vamos quebrar a kayfabe, não? Praticamente ele falou isso, né? E aí ele reforçou que as oportunidades surgem de forma inesperada, por isso ele precisa estar sempre pronto. E mesmo após a derrota, ele diz que ele vai continuar sorrindo porque ele ainda é o best in the world, né? E aí ele fala que
vai continuar preparado, pois nunca se sabe quando uma nova chance pelo título pode surgir. O que aconteceu? Apareceu Cody Rhodes. E aí o Cody Rhodes ele chega, o Punk ele meio que deixa o ringue, né? Pra deixar o Cody falar, né? Falando, ó, desculpa, eu entrei pelo seu tempo de segmento e tal. Eu vou ali e já volto, tá? Então aí o Cody fala, não, fica aqui. Eu acho que você vai querer ouvir isso, né? O Corey fala que admite que não esperava essa reação calma do Punk, né? Achou que ele ia surtar, ia dar uma loucura nele. E ele diz que o Punk merecia o reconhecimento dos fãs em Las Vegas, que não sabia como agir, pois se sentia como um perdedor. Aí o Punk questiona, peraí, você quer que eu me sinta assim? Porque eu não me sinto um perdedor, né? Eu entendo que eu fiz uma boa luta, mas não foi minha noite e tudo mais. Né? E o Punk fala que o Corey venceu um Hall da Fama na WrestleMania, né? E entende assim, pô, cara, pra mim foi muito fácil. Eu odeio o cara que eu enfrentei. No seu caso, você enfrentou um amigo, eu sei que é mais difícil, né? Enfrentou um mentor e tudo mais. E aí fala, cara, você é um vencedor, eu sou um perdedor da história, né? O Punk falando, né? E ele tá tudo bem com isso, né? E aí ele fala, ó, eu sei do fardo que você tá carregando, apesar é a cabeça que carrega a coroa, né? E aí ele diz que ele tá livre, como um pássaro, sem um título, né? E aí ele pede pro Corey, ó, continua lutando aí como campeão, e ele diz que estará pronto, pois nunca se sabe quando uma oportunidade pelo título pode surgir, e ele dá uma encarada no cinturão do Corey. E aí o Punk deixa o ringue e o Corey finaliza dizendo, é só dizer quando. Né? No começo dessa promo toda, o que estava aparecendo era de que o Corey iria dropar o título, porque as notícias de bastidores dão conta de que o Corey está no protocolo de concussão e essa pancada que ele levou no olho foi séria, tá? Aquele punch que o Randy Orton deu machucou bastante. Né? Então, na verdade, foi a cinturada seguida do punch. As duas coisas pegaram no olho do Corey, fazendo com que esse olho ficasse desse jeito aí. Na WrestleMania estava muito pior, ele estava gigantesco, ele estava inchado. Tá? Parecia um boxeador que levou 500 mil socos no olho. Então, vai ser interessante ver o SmackDown, para ver o que o Corey vai falar sobre isso. Né? Se o Corey vai, pelo menos, só se afastar por um tempinho. Né? A gente não sabe se ele teve uma fratura nesse olho aí. O pessoal da mesa meio que deu a entender que teve uma fratura nesse orbital aí. Se tiver tido fratura no osso orbital do Corey, é papo para alguns meses fora. E aí, nesse caso, tem que ver se a WWE vai manter o título com o Corey mesmo ele ficando alguns meses fora ou se vai tirar o título dele, tá? Então a gente vai ter que ver essa história no SmackDown aí, como é que vai acontecer. Bom, enfim, depois dessa treta toda, finalmente tivemos a primeira luta da noite. Foi a luta entre Rhea Ripley e Io Shirai contra as Kabuki Warriors, né? A Kairi Sane e a Asuka. E essa foi basicamente uma luta para encerrar essa feud, tá? A vitória foi bem decisiva. A Rhea Ripley e a Io Shirai venceram. Teve um momento muito medonho em que a Io Shirai foi mandar um Suicide Dive para fora do ringue. De novo ela foi de cabeça no chão. Só que dessa vez ela não foi com a nuca, ela foi de cabeça a cabeça mesmo, tá? Foi realmente absurdo. Alguém da WWE tem que falar para ela que ela tem que mudar o jeito dela pular, porque ela tá pulando no Suicide Dive de lado, né? E aí nisso a pessoa que tá no chão não consegue pegar. Quando a pessoa pula de frente e vai de frente na pessoa que tá no chão, a pessoa que tá de frente consegue amortecer, né? A gente viu isso muito na WrestleMania, nas lutas, Gunther e Seth Rollins, por exemplo. O Seth Rollins ia pra cima do Gunther e o Gunther amortecia, porque ele ia reto. Né? Como a Sky vai de lado, ela não dá a chance da adversária pegar. Então, tá perigoso pra ela esse golpe. Né? Mas enfim, depois de ela acertar esse Suicide Dive, ela jogou a Asuka pra dentro do ringue. E aí elas conseguiram mandar aí o Riptide com o Over the Moonsault. E elas venceram a luta, tá? E aí, enquanto... Na verdade, eu acho que o pinfall foi na Kairi Sane, porque a Asuka ficou reclamando com a Kairi Sane do lado de fora, enquanto que a Rhea e a Io comemoravam. E depois, nos bastidores, teve um momento em que a Rhea e a Io apareceram caminhando, e a Rhea novamente falou, olha, Io, se cuida, cuida dos seus negócios aqui, porque eu vou pro SmackDown cuidar dos meus negócios lá. E a Io falou, beleza, tal, te amo, tá, beleza, a gente se vê. A gente não sabe se isso vai permanecer ou se a Io Shirai vai aparecer na trairagem no SmackDown, né? Tem muita gente apostando
que a Io Sky vai virar heel e vai aparecer na trairagem para atacar a Rhea. A gente vai ter que aguardar para ver se isso vai acontecer, porque se isso acontecer, a gente pode finalmente ter aquela luta Rhea Ripley e Io Sky que a gente estava esperando para a WrestleMania. Ela pode acontecer de repente no Backlash, onde a Rhea tá com o título, mas a Io nunca perdeu no 1x1 pra Rhea. Então seria uma luta bem intrigante da gente ver, tá? Mas de qualquer forma, foi uma luta de 12 minutos que eu vou dar 4 estrelas. A luta foi sensacional, tá? Ela foi melhor do que 90% das lutas, ou 80% das lutas da WrestleMania. É impressionante o que acontece quando você dá tempo para as lutas, né? Que foi a grande crítica da WrestleMania, as lutas muito curtas por causa daquela montoeira de comercial da ESPN. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, Ethan Page versus Javon Evans. Uma luta, como a gente falou, que foi marcada nos bastidores e que foi muito interessante. O Ethan Page é um lutador. Ele é um lutador bem completo, que ele é bom de microfone, de persona, de entrada e de ringue, né? Então, ele fez uma boa luta. O Javon Evans estava parecendo que estava levando a vantagem mais pro final, mas aí o Rusev apareceu para causar uma confusão. O Javon Evans ainda acertou ele, mas quando ele voltou para o ringue, ele acabou tomando o Twisted Green do Ethan Page para 3. Então, vitória do Ethan Page, uma luta de 10 minutos, 3 estrelas e 75. Foi uma belíssima luta. Aliás, se você não viu o Monday Night Raw dessa semana, vai lá, assiste o show e depois me agradece, tá? Foi muito bom. E depois da luta, o Rusev apareceu, começou a estraçalhar o Javon Evans, o Penta apareceu para tentar salvar, mas também apanhou e acabou tomando um accolade enquanto que o Rusev posou com o campeonato intercontinental. E enquanto todo esse salseiro estava rolando, o Ethan Page chegou, saiu assim, saiu a francesa e ficou só assim de braços cruzados, só admirando o estrago que o Rusev causou. Foi realmente muito engraçado. O Ethan Page ele tem essa persona de que ele não se mete, né, quando os outros estão... quando vem algum outro rio bater tal, tem alguma briga, alguma confusão acontecendo, ele não se mete não, ele deixa quieto, sai fora. Então foi muito legal de ver. Depois disso a gente teve Liv Morgan vindo para o ringue para poder comemorar o seu novo campeonato mundial, né? Ela veio acompanhada dos seus amiguinhos do Judgment Day. O público reagiu falando que ela merecia e ela disse que era agora a melhor campeã, a maior campeã mundial da história de todos os tempos. Ela agradece a família da Judgment Day, dizendo que eles são seu apoio, que as ama e agradeceu a ajuda. E aí também ela agradeceu a sua oponente, a Stephanie Vacan, dizendo que elas se destruíram no combate e reconheceu que a Stephanie a fez lembrar quem ela realmente é, a mulher mais talentosa da WWE. Ela reforçou que esse é o show dela, que esse é o campeonato mundial dela e que se o público achou que ela era um problema antes, e aí referenciando a música dela Trouble, agora seria ainda pior. Falando em Trouble, cabe ressaltar que a música tema da Liv Morgan mudou e ela está vindo para o ringue com a música Trouble. Não foi apenas na WrestleMania, ela entrou nesse segmento com Trouble, então é oficial. A Liv Morgan trocou a música tema dela para aquela musiquinha medonha que ela canta. E quando ela fala isso, de que as coisas seriam piores e tudo mais, tocou uma música surpreendente, que é de ninguém mais, de ninguém menos do que Sol Ruka, né? Sol Ruka que tem uma luta hoje na NXT contra a Zarya, numa luta Last Woman Standing, e aí a Sol, ela entrou com uma boa reação do público. Ela foi a finalista do Royal Rumble, perdendo para a Liv Morgan no final, a gente precisa ressaltar isso. A Sol Ruka entrou no ringue, elogiou a Liv, disse que ela é uma inspiração, reconhece que a Liv é a principal mulher da divisão, dá uma alfinetada. Ela deu uma alfinetada na Liv, falando assim, pô, te vejo aí há uma década aí no topo, tal, meio que assim, meio que dá uma alfinetada assim, mas pô, a Liv Morgan começou na companhia com 20 anos, hoje ela tem 30, né, então assim, ela é experiente, mas não é velha, né. E aí a Liv Morgan, ela fala que a Sol teve muita coragem de interromper sua celebração, que a Sol não está no nível dela e fez algumas ameaças. E aí a Sol disse, olha, eu não vim para lutar, mas também não vou recuar. O Adam Pearce aparece e marca uma luta entre as duas. Ela chama a Jessica Carr, ele chama a Jessica Carr, manda ela pro ringue e faz uma luta impromptu entre Liv Morgan e Sol Ruka. Não valia o título, tá? Isso é importante ressaltar. Mas foi uma belíssima luta, assim, a Sol Ruka, assim, com seus movimentos acrobáticos, simplesmente roubou a cena, assim. Foi muito legal de ver
a reação do público e a reação do chat com relação a Sol Ruka, porque muita gente não assiste NXT, né? Pra vocês terem uma ideia, ontem a gente chegou a mais de 500 pessoas na live, a líder de audiência, mesmo com concorrência de canais muito maiores, a gente foi líder de audiência durante o Monday Night Raw. Só que assim, enquanto 500 pessoas assistiram o Monday Night Raw com a gente, no NXT, por exemplo, a gente, no máximo, a gente chega a 120, 150 no PLE. É muito difícil a gente passar disso. Assim, então, você vê, a gente consegue ver pelos números que o interesse pela NXT é um pouco menor, bastante menor do que os shows semanais. Então, o Raw e o SmackDown. Então, muita gente conheceu a Sol Ruka pela primeira vez nesse show. Né? Teve gente que não assistiu o Royal Rumble quando ela participou. Teve gente que não assistiu o SmackDown do ano passado, que a Sol Ruka e a Zarya lutaram pelo título de duplas. Né? A gente teve alguns momentos de apresentação da Sol Ruka pro roster, mas muita gente não conhecia. Muita gente viu a WrestleMania e estava dando uma chance agora para a WWE assistindo o Raw After Mania. Então foi legal de ver a reação do chat, a reação do público a Sol Ruka. Ela é uma lutadora espetacular. A luta foi muito boa e aí, mais pro final, a Sol Ruka, ela conseguiu evitar um Oblivion da Liv Morgan, né, dando aquela pirueta. Ela mandou o Soul Snatcher nela. Quando ela foi fazer o pinfall, a Liv rolou para fora do ringue. Quando a Sol foi para cima, a Zarya apareceu do nada e acertou a Sol Ruka, mandando um Spinebuster monstruoso na Sol Ruka. E aí a Zarya jogou a Sol Ruka pra dentro do ringue. A Zarya, que é outra lutadora da NXT, que vai enfrentar a Sol Ruka hoje no NXT Revenge Noite 2, nessa luta de Last Woman Standing. Elas têm uma rivalidade aí que já tá rolando há alguns meses. E aí, quando ela jogou a Sol Ruka pra dentro do ringue, a Sol Ruka se apoiou nas cordas e a Liv Morgan mandou mandou o Oblivion pra 3. Então, vitória de Sol Ruka, vitória de Liv Morgan, uma luta de 12 minutos, que eu vou dar 4 estrelas também, foi uma belíssima luta, a Sol Ruka mostrou grande talento, e na saída da Liv Morgan, a música da Stephanie Vacan tocou, e a Stephanie deu uma encarada na Liv Morgan, e a Liv Morgan só levantou o cinturão e esfregou na cara da Stephanie Vacan, então vai ter revanche dessa luta aí, vamos ver se vai ser no Backlash ou não, geralmente essas revanches acontecem no Backlash. Depois disso, a gente viu o Paul Heyman vindo com o Austin Theory e o Logan Paul pro ringue. Né? Ele disse que ele tinha um discurso preparado, mas foi pego de surpresa no início do show. Disse que a parte favorita dele na WrestleMania é esperar o inesperado. Né? Ele critica o Punk, dizendo que ele estava puxando o saco de todo mundo mais cedo no show. Defendeu o Brock Lesnar, falando que o Brock estava na parte do Now, né, na abertura, e deveria ter sido passado para a parte do Forever, porque ele seria para sempre lembrado como a besta, né? E aí o público até aplaudiu, algumas pessoas, não foi muita gente não, gritou "Thank you, Brock". E aí ele disse que o agora da WWE é o renascimento da divisão de duplas, graças ao Logan Paul e o Austin Theory. Logan Paul tentou falar, mas foi interrompido pelas vozes do público. Eles falaram que eles só venceram, que os Usos e LA Knight só venceram por causa do iShow Speed. O Logan Paul criticou streamers e youtubers, dizendo que eles podem fazer o trabalho de lutadores e fala que odeia outsiders, né, forasteiros, e a gente sabe que o Logan Paul é um forasteiro. Ele também falou que o iShow Speed saiu da WrestleMania com um soco na cara e finalizou terminando dizendo que não fez a menor diferença a WrestleMania porque eles ainda são os campeões de duplas. Paul Heyman também fala do Gunther, falando que devia um grande favor para ele e prometeu retribuir quando o Gunther quisesse. Então, dando a entender que o Bron Breakker não foi a resposta do favor que o Gunther queria na WrestleMania. E aí ele anuncia o retorno de um homem que veio para destruir o Seth Rollins, que no caso é o Bron Breakker, né? Então o Bron Breakker ele volta para a WWE depois da WrestleMania e ele chega e falou: olha, um ano atrás, naquele mesmo local, eu me tornei o líder da Division, porque o Seth Rollins era fraco demais, lembrando que isso aconteceu no Raw After Mania do ano passado, só que é engraçado ele falar que se tornou o líder da Division, né? Mas enfim. Ele disse que o seu momento favorito foi ver o Rollins quase vencer o Gunther, mas o Gunther arruinou tudo. E aí, ele afirmou que espera que o Seth Rollins esteja assistindo de algum lugar, declarando que iria atrás do Seth Rollins, atacá-lo e tornar a vida dele um inferno. Quando ele falou isso, a música do Seth Rollins tocou,
O pessoal da Division foi olhar para a rampa para ver o Seth Rollins aparecer, só que eles esqueceram, né, que o Seth Rollins sempre ataca por trás, né? Não botaram ninguém na retaguarda. E aí o Seth Rollins veio e deu uma pancada com a cadeira no Bron Breakker. E essa pancada de cadeira, eu não sei como, abriu um corte na cabeça do Bron, né? Enquanto isso, o Logan Paul e o Austin Theory atacaram o Seth Rollins, até que vieram os Street Profits, né? Os Street Profits voltaram à WWE, vieram do SmackDown para o Raw, né? Angelo Dawkins ali tampado no Ozempic, enquanto que o Montez Ford estava seco, né? Eles atacaram o Logan e o Austin, despacharam eles do ringue. O Seth Rollins tentou atacar o Bron com super kick. Quando ele foi mandar um stomp no Bron, o Bron conseguiu escapar e mandou um spear nele. Puxou o Seth Rollins pelo pescoço, dizendo que ia acabar com a raça dele, e depois mandou outro spear para aniquilar com o Seth Rollins. Então, essa feud tá aí encaminhada. Imaginamos que devemos ter uma luta entre os dois no futuro, talvez no Backlash, mas eu não sei se a WWE vai queimar essa luta tão rápido assim. A gente vai ter que aguardar para ver se eles vão já começar essa feud no ringue, já no Backlash, ou se eles vão guardar essa luta para um pouco mais de tempo. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Finn Balor e o JD McDonough. O Finn Balor disse numa promo de bastidores em que ele ia acabar com a raça do JD, assim como ele acabou com a raça do Dominic na WrestleMania, enquanto que o JD foi explicar as suas ações contra o Finn Balor por ter atacado ele numa outra promo de bastidores, dizendo que não teve nenhum problema, que ele precisava seguir em frente, tal, sair da sombra gorda do Finn Balor, né? Então por isso que o JD atacou o Finn Balor, mesmo tendo treinado ele por 20 anos. Enfim, no final das contas, o Finn Balor ganhou depois de uma lutinha de TV de 7 minutos, que eu vou dar 2 estrelas e 75. Não teve nada demais. E depois disso, o Dominic atacou o Finn Balor, tentou, mandou um 619, tentou mandar um Frog Splash, mas não conseguiu. O Finn Balor derrubou ele, mandou uma voadora nele. Quando foi mandar o coup de grace, o JD McDonough puxou o Dominic para fora do ringue e o Finn Balor não conseguiu acertá-lo. Então, essa feud aí deve continuar, a gente vai ter que ver como que a WWE vai lidar com essa história aí mais para frente, mas a verdade é que essa história do Finn Balor contra a Judgment Day não parece que acabou, pelo menos não parece. Eu acho que vai ter outra luta aí de repente no Backlash, vamos ver o que vai acontecer. Depois disso, teve uma conversa da Jack Redmond com o Gunther nos bastidores. Ela literalmente perguntou para o Gunther qual era o favor. Ele disse que não ia dizer, que ele ia guardar essa história bem direitinho. Mas a gente teve o LA Knight aparecendo depois que o Gunther falou que queria ir para o Campeonato Mundial. O LA Knight apareceu, falou que também queria o Campeonato Mundial. E ele disse que o Gunther ia ter que meio que lidar com ele se quisesse chegar no caminho do campeonato, tá? Então, praticamente a WWE já setando aí uma luta entre LA Knight e Gunther. Não sabemos se já vai ser uma luta de number one contender, até por conta do que aconteceu no segmento seguinte, que foi a vinda do Roman Reigns para o ringue, né? O Roman Reigns estava vindo para o ringue para poder falar com o público. Ele encontrou o Jimmy e o Jay nos bastidores, chamou eles para o ringue. E aí, quando chamou eles para o ringue, o Reigns falou que ele sentia falta da confiança, do respeito e da admiração dos primos, que sentia falta de fazer negócios com eles e que eles separados eram fracos, mas juntos eles eram imbatíveis, né? Ele também diz que assim, esculhambou, deu uma alfinetada no Jay por parecer um rapper dos anos 90, né? Alfinetou o Punk por desrespeitar a família deles. E aí ele destaca o seguinte, olha, nós dominamos a WWE por 4 anos, isso na época da Bloodline, e aí ele diz que ele não quer servidão deles, mas que eles estejam ao seu lado como família. O Jimmy reconhece o Roman como chefe da tribo e o Jay também. Então, com isso, gente, a gente tem o retorno da Bloodline, tá? O retorno da Bloodline com os Usos e o Roman Reigns. E aí, quando eles estavam levantando o dedo para reconhecer o chefe da tribo, eis que tocou a música do Jacob Fatu, que é do SmackDown, né? Então, o Jacob Fatu que aparece do SmackDown agora no Monday Night Raw. E aí, o Roman Reigns, ele chega, olha o Jacob e pergunta assim, bom, você veio aqui, se você veio aqui é porque tem 2 motivos para isso. Ou você veio me reconhecer como chefe da tribo, né? Lembrando que o Jacob Fatu é da Bloodline, ou você quer ir atrás do Campeonato Mundial. E aí o Jacob falou, olha, eu não vim reconhecer você como chefe da tribo, eu não quero o Campeonato Mundial, eu preciso do Campeonato Mundial.
E ele explica que ele não quer ser chefe da tribo, mas ele quer tudo que vem com isso. Ele quer status, dinheiro, poder, melhores roupas, jatinho particular, casa maior, melhor vida para os seus filhos. E ele então desafia o Roman Reigns para uma luta no Backlash valendo o campeonato mundial peso pesado. E aí o Roman ele chega e fala: olha, eu também quero essas coisas para você, mas eu não sei se você conseguiria carregar o peso do título caso vencesse. Então o Roman ele chega e manda uma proposta que se o Jacob perder, ele reconhecesse o Roman como chefe da tribo, né? E isso aqui é intrigante, né? O Roman fala o seguinte: olha, você não precisa aceitar agora, não precisa recusar agora, vou te dar uma semana. Semana que vem a gente se encontra e aí você me responde, priminho, né? Chamou o Jacob de priminho. E aí o Roman sai do ringue com os Usos, enquanto que o Jacob ficou no ringue encarando ali o Roman Reigns. Cara, foi bem interessante da gente ver essa situação aí do Jacob com o Roman, porque assim, uma coisa que eu particularmente não gosto muito é histórias da Bloodline envolvendo o topo, tá? Porque parece meio que nepotismo, né? Mas o Jacob Fatu, ele veio pra WWE pela New Bloodline lá do Solo Sikoa, e agora ter essa história de talvez ele reconhecer o chefe da tribo obrigado, caso ele perca a luta pelo título, torna uma luta desses dois do Backlash muito mais interessante, tá? No ringue, Roman Reigns e Jacob Fatu deve ser um lutão, tá? Os dois são muito bons no ringue, mas o resultado parece meio óbvio, então a gente parece estar caminhando para um cenário em que o Jacob vai se juntar à Bloodline, e esse grupo vai dominar a WWE durante todo o verão, porque o Roman disse que estará na WWE semanalmente durante todo o verão. Então vamos ver o que a WWE está preparando pra gente, tá? Porque essa história do cenário do Campeonato Mundial começou a ficar intrigante. Então vamos ver o que a WWE vai fazer com isso, se o Jacob realmente vai reconhecer o Roman como chefe da tribo e como é que vai acontecer isso, se ele vai ficar falando I love you Roman o tempo todo, que nem ele falava com o Solo Sikoa. Vai ser meio engraçado de ver essa situação. Com relação às notas do show, eu vou dar uma nota de 8,5. Tá? Eu achei um show muito bom, um Raw After Mania muito bom. A única coisa que me pegou um pouquinho foi as lutas que, assim, eu acho que principalmente a luta do fim do Didi podia ter sido um pouquinho maior, mas eu acho que todas as novidades foram bem apresentadas. Talvez o Ethan Page poderia ter ido pro ringue como um desafiante surpresa, assim, pro Penta, ao invés de... se bem que eu sei que eles queriam dar a vitória pro Ethan Page, né, contra o Devon Evans. Foi uma boa luta, né, mas assim, eu fiquei procurando ali filigranas e tal, então assim, eu acho que a gente não pode dar uma nota maior do que essa. Apesar de que eu entendo quem dá nota 9, tá? Foi o que eu falei na live. Foi um 8,5 com viagem alta, né? Foi um 8,5 com viagem alta. Então foi um belo Raw After Mania, que trouxe realmente aquela sensação de que a gente tá vendo um início de temporada. Lutadores subiram da NXT. Também foi anunciado durante o show que na semana que vem o Joe Hendry fará um concerto e confirmaram que ele subiu para a WWE para o Monday Night Raw. Tá? Então a gente tem confirmados Ethan Page e Joe Hendry subindo para o Raw e a Sol Ruka aparentemente também subindo para o Raw. A gente não tem certeza absoluta porque eles não falaram na mesa dos comentaristas, mas está dando a entender que a Sol subiu. A gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser essa história. E a gente tem o NXT de hoje, né? A gente tem Sol Ruka Zara pelo posto de... numa luta Last Woman Standing, puxa nada, né? Uma luta Last Woman Standing, onde vai finalizar a rivalidade delas. E a gente também tem alguns cenários interessantes aí para se desenrolar nesse NXT. Né? Então vale a pena vocês acompanharem a live com a gente, inclusive se vocês quiserem acompanhar as futuras estrelas da WWE, como vocês estão vendo agora Ethan Page, Sol Ruka, Joe Hendry, assistam a NXT porque vale a pena. E nessa sexta-feira no SmackDown vai ser interessante ver quais vão ser as estreias, né? Porque muita gente estava falando que Jacy Jayne também deve subir. Vamos ver se ela vai subir mesmo, se ela vai subir sozinha, se ela vai subir com Fair Influence. Vai ser muito interessante de ver se Jacy Jayne sobe. Tá? Talvez a gente tenha alguma resposta no NXT de hoje.
tá? Então vai ser muito interessante o show, até para ver essa despedida de algumas pessoas e de repente alguma história que acontecer hoje já vai desembocar na sexta-feira, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência ao vídeo de hoje. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreve no canal e assiste os nossos vídeos do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar os nossos vídeos. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até hoje, 15 para as 9 da noite, na live da NXT.